antes da gente começar os debates, a gente está botando aqui a diretoria do Sindipol aqui em xeque. Eu queria... A gente lutou muito por isso aqui, né? A gente construiu um sindicato legítimo e a gente construiu um sindicato que ouve todas as tendências, tá? Até por isso, a indignação da policiada foi justamente por ter sido feita uma decisão unilateral. Então, a gente tem que continuar no sindicato, tem que se filiar. A gente não pode deixar o Sindipol virar um Simpol, onde todo mundo sai, tá? E fica lá o Fernando Bandeira fazendo o que quer e todo mundo é representado por uma pessoa que não tem representatividade. A gente tem que entrar no sindicato, continuar aqui, gritar, tá? Quem for contra tem todo o espaço para gritar aqui, para reclamar. A gente tem na pior das hipóteses, a gente tem uma eleição em fevereiro do ano que vem. A gente está aberto às chapas. Eu acho que é importante acontecer essa renovação. Acreditando no Sindipol, porque o Sindipol não sou eu, o Sindipol não é o Chal, não é o Aranha, não é o Denilson, não é o Gilberto, enfim, o Sindipol é a Polícia Civil. E a gente vai passar, como outros vão passar, como outros já passaram, e sabe que está certo. Só que a gente não pode assegurar que a gente vai conseguir os nossos pleitos. Então, é calma, é paciência, a gente tem uma credibilidade. Eu acho que quem conhece a gente sabe que a gente tem credibilidade, que a gente luta efetivamente pela policiada. Então, é esperar, tá? Eu vou passar aqui para o Chal e vai passar para vocês os acontecimentos, vai passar para vocês o que aconteceu naquelas 24 horas que antecederam a decisão. A nossa profissão policial nos impõe lidar com o que a sociedade tem de pior. Essa é a verdade. Isso cobra um preço na nossa vida familiar, cobra um preço profissional. Lidar com o que a humanidade tem de pior é muito difícil. Já tem comentado sobre isso. Existe um dispositivo na Constituição do Estado do Rio de Janeiro, mais precisamente no artigo 178, que fala sobre a avaliação física e mental periódica dos policiais do Rio de Janeiro. Esse dispositivo jamais foi regulamentado. Existe um pedido formal do Sindipol, na ALERJ, para que se promova a regulamentação disso. Isso porque a gente precisa parar de fingir que nós somos máquinas, nós somos seres humanos. Há 2 anos atrás, nós tivemos um evento na 39DP, em que um policial se viu envolvido numa situação. Eu conheço esse policial e posso dizer tranquilamente que ele não entrou na polícia da forma como ele estava. Há mais ou menos 2 anos também atrás, um policial civil, assim que foi recém-inaugurada a delegacia de homicídios, um policial civil que foi meu aluno, se matou. Hoje, infelizmente, pela manhã, eu recebi a notícia do suicídio de mais um colega. Então, antes de eu começar a falar, quem me conhece, nós sempre pugnamos aqui no Sindipol por ouvir a categoria. Em 29 de setembro, nós deflagramos um movimento intitulado Operação Cumpra-se a Lei. Em 17 de janeiro último, nós fizemos uma assembleia aqui para decidir como é que a gente ia se posicionar. E a decisão foi por manter o Cumpra-se a Lei. Na semana seguinte, o governo do Ceará anunciou um aumento de 46% para a PM e o bombeiro, que estavam em greve. A Polícia Civil não aderiu à greve. Resultado, PM e bombeiro do Ceará tiveram aumento, a Polícia Civil não. Com isso, recrudesceu, ou seja, fortaleceu-se as ligações entre o pessoal que reivindicava na Polícia Civil, na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros. Eu não vou fazer nenhuma ilação de valor, tá? Vocês são todos policiais.
as lideranças da PM, apenas 2 não tinham intenções políticas. Isso é um fato. Mas nós decidimos por um indicativo de greve a ser ratificado na Assembleia Conjunta da Cinelândia. É a decisão da categoria, nós somos sindicato para bancar a decisão da categoria e eu faço minhas as palavras do novo Gadelha. Nós cumprimos o estatuto. No Sindipol, a eleição é de 4 em 4 anos. Entendo que o Sindipol não é meu. Ele também é meu, como é de cada um de vocês. Lá no Sindipol basta ter isso aqui. Queria também deixar claro o seguinte: Sindipol, eu estou diretor de um sindicato. Eu não estou diretor de um partido político. E vocês não são cegos. Vocês estão acompanhando o que está acontecendo. O presidente da coligação, eu quero mais uma vez agradecer, porque o Walter veio para o problema. Porque ficar de fora apontando o dedo é mole. Ele veio para o problema. Mas enfim, nós fomos para o movimento. Desde o início, eu deixei claro em todas as reuniões que participei do Sindesprev que, nós não toleraremos nem promoveremos qualquer ilegalidade, qualquer tipo de crime, qualquer baderna. Principalmente depois que aconteceu o que aconteceu na Bahia. Desde o início eu deixei claro que nós não confundiríamos reivindicação salarial com reivindicação política. O Daciolo, eu reputo como sendo um homem de bem. Eu acho que ele é um homem de bem, faço um pequeno senão a ele. O Daciolo uma vez falou para mim que ele teve uma visão, que Deus deu uma visão a ele, porque eu falei, Daciolo, vocês vão ser presos, vocês são militares. Tchau, Deus me deu uma visão. Nós vamos vencer essa guerra. Eu não discuto dessa forma, embora respeite. Há 2 semanas atrás, o Daciolo comentou comigo que a gente precisava conversar com um parlamentar federal que estava apoiando a causa, um homem de bem, um homem de Deus. Quem é? Falei, Daciolo, não me leva a mão, não. Eu tenho amigos deputados, eu tenho contatos políticos, portanto eu respeito os seus amigos deputados e respeito os seus contatos políticos. Mas desse senhor eu quero distância. Falou isso? Eu respeito, falei, não quero contato. Obrigado. Desde o início, o que estava acertado? No site do Sindipol, e o Márcio pode falar para vocês, a quantidade de acessos que nós temos no site do Sindipol, estava publicizado que não toleraríamos, não promoveríamos qualquer desordem, baderna ou lesão, ameaça de lesão à sociedade. No site do Sindipol estava publicizado que o movimento era conjunto, que os bombeiros não abandonariam os postos do Salvamar, já que a gente não pode reivindicar salário para servir melhor a sociedade, prestando um desserviço à sociedade. Creio que todos vocês me ouviram falar isso repetidas vezes em diversos locais que eu fui. Quinta-feira, Assembleia na Cinelândia. Antes de mim falou um PM chamado Sargento Aquino. Creio que vocês viram, chamada Vivian, que na minha frente falou que se as delegacias de polícia não aderissem à greve, que os PMs e bombeiros tinham que ir para as delegacias de polícia furar os pneus da viatura. Vocês ouviram isso, não viram? Que ela falou na minha frente e eu já dei uma patada lá mesmo. Falei, olha só, minha filha, pato novo não mergulha fundo. Reivindicar não é agitar. O que você está fazendo é errado e está quebrando o que está acordado desde o início. E aí nós fomos para a greve. Muito bem, fomos para a greve. Greve deflagrada, 0 hora, de quinta para sexta-feira. Eu saí da Cinelândia às 2h30 da manhã. 5h30 da manhã meu telefone toca, com policiais do outro lado da poça, me contando o seguinte: Tchau, teve 3 atentados a bala em agências bancárias em São Gonçalo. Não foi furto de caixa eletrônica, não. Foi gente que passou e atirou contra as agências bancárias. Um evento, eu talvez entendesse como coincidência. 3 em São Gonçalo. Qual é o recado, hein?
porque eu entendi como recado. Vamos baternar. Eu já não gostei. Eu fui convocado para uma coletiva de imprensa realizada aqui no centro de estudos aqui da coligação. Cheguei lá na coletiva, Gadeira chegou depois, vocês viram a coletiva, fui para a RJTV de sexta-feira, terminada a coletiva, eles pedem para que nós, Walter Raia estava presente também, para que nós, policiais civis, os acompanhemos até o QG da PM. Eu acho que é uma questão de solidariedade. Aí nós caminhamos, nós saímos. Eu penso o seguinte: eu sou policial civil, eu acho que eu devo respeito à chefe da instituição Polícia Civil, quem quer que seja. E a chefe da instituição Polícia Civil viu pelo RJTV eu entrando com 2 policiais militares no QG da PM. Se você fosse a chefe de Polícia Civil, você ia pensar o quê? O que o Chau foi fazer lá? Agitação? Eu acho que eu devo uma satisfação. Eu pedi ao Walter Raio, ao Neira, que está aqui, ao Gadeira e ao Aranha, que me acompanhassem à chefia de Polícia Civil. Subimos, nos apresentamos, explicamos o que tinha acontecido. Ela, não, Chau, sem problema algum, compreendo, não tenho dúvidas disso. Não teve nenhuma reunião com a Marta Rocha para tratar do que quer que seja. Não teve. Teve uma explicação. Nós saímos, meia-noite e pouco, eu recebi uma ligação de um soldado PM e eu queria deixar claro o seguinte: eu não vou em nenhum momento negar a justeza dos pleitos dos policiais militares, nem dos bombeiros militares. Eu falei, Chau, você é presidente do sindicato dos policiais civis ou dos policiais militares? Eu falei, nenhum nem outro, porque eu não sou presidente, sou diretor. Né? Mas eu levei quase 2 horas conversando com um grupo de cerca de 40 policiais militares, que estavam extremamente revoltados. A PM ceifou as lideranças na sexta-feira de manhã. Isso não é novidade para ninguém. Mas ela acabou com a revolta na tropa? Não. Posso citar seu nome, Túlio? Posso, né? Túlio presenciou isso. Chau, estou preocupado, porra, tá havendo merda. Eu liguei para o Wagner Montes, liguei para o Marta Rocha, ligamos para o Beltrame. Por quê? Porque a gente queria abrir um canal de negociação para aliviar a pressão. O governo, a UNEL, ligamos para todo mundo que a gente conhecia. Todo mundo falou o seguinte: Chau, não tem jeito, o governo não vai negociar com quem está em greve. Sabe o que vocês vão fazer no bombeiro? O que a PM fez. Vão ceifar as lideranças. E aí você tem 2 categorias sem liderança. Poxa, mas o que você sugere? O governo não negocia sob pressão. Conversa. Vários aqui estavam na conversa. O que é sábado? São 3 da tarde. Se correr, dá tempo de chamar a mídia para entrar em RJTV, Jornal Nacional, Jornal da Record. A gente chama a mídia e diz o seguinte: estamos suspendendo o movimento, convocando as categorias para uma assembleia na quarta-feira, a fim de que com isso a gente restabeleça o canal de negociação para amenizar a situação dos companheiros de Bambu. O que vocês acham? Discute. Sabe qual foi a decisão? Está fechado. A decisão foi da Polícia Civil. Eu acho que, gostem ou não, eu acho que eu tenho direito. Tenho a prerrogativa de falar. A decisão foi da Polícia Civil, foi da Polícia Militar e foi do Corpo de Bombeiros Militar. Essa decisão foi tomada em Copacabana. Quem estava ali presente era o núcleo do Daciolo, que é o pessoal do Salva-Mar de Copacabana. A entrevista coletiva, quem convocou foi a Raquel, assessora de imprensa, que é a esposa de uma das lideranças lá dos bombeiros. E aí a gente correu os dias, suspender a greve, era da Polícia Civil, da Polícia Militar e do bombeiro. Da Polícia Civil, que estava mantendo a greve. Quando a gente chega aqui na coligação da coletiva, eu encontro Fernando Bandeira, Ciro Garcia do PSTU, conhece? Babá do PSOL e um monte de outros esquerdopatas cujo nome eu não me lembro. Tá? O Ciro Garcia me pegou pelo braço aos gritos, dizendo que eu não podia. Eu falei, olha só, o que eu não posso é deixar você me dizer o que eu posso ou não posso fazer, porque você não é policial, parceiro. Você não é bombeiro e, portanto, eu não tenho que te ouvir. Tomei a decisão mais difícil da minha vida. E aí você fala assim, o presidente, sabe por que eu fui?
porque eu já cobro muito dele, eu já devo muito ao Gadelha por ter chamado ele para esse problema. E a responsabilidade é minha, amigo. Sabe por quê? Porque eu vou levar anos escutando que eu traí a greve, que eu me vendi e eu banco. Eu banco. Sabe por quê? Porque a minha responsabilidade é com vocês. Eu estou vendo a minha polícia caminhando com um precipício. Um precipício para quê? Para gritar, soltem da senhora. Eu banco o que eu combinei. Os esquerdopatas buzinaram no ouvido do PM, que 10h30 da noite me ligou aos prantos. O PM me ligou 10h30 da noite aos prantos, se arrependendo de não ter bancado. O Wallace, o bombeiro, também buzinaram nele. Aí a entrevista coletiva é trocada. Nele, aí que é testemunha, a gente vai com uma entrevista coletiva em que o PM foi substituído pela Cristiane Daciolo, que estava ali representando a categoria esposa do Daciolo. O bombeiro foi substituído por um outro bombeiro, cuja grande declaração para a imprensa foi dizer que era uma covardia abandonar o barco. Eu falei, olha só, você tem o direito de discordar, você não tem o direito de ofender. A Polícia Civil não abandonou o barco, não. Eu não sou leviano de prometer ou de dizer que a gente vai conseguir o que quer que seja. Muita gente especulou, deve ter conseguido alguma coisa diferente. Não conseguimos nada. Mas teve uma coisa que a gente conseguiu sim. A gente conseguiu sair do precipício. Porque o movimento que era reivindicatório salarial, em meia hora virou soltem, em meia hora virou fora Cabral. E eu repito, eu estou diretor de um sindicato, eu não estou diretor de um partido político. Ok? Era isso que eu tinha para dizer para vocês. Eu entendo a insatisfação, eu queria pedir desculpas aos colegas que estavam nas delegacias conversando com os colegas, falando sobre greve, quando me viram na televisão. A esses, o meu muito obrigado pelas críticas, tá? Porque é melhor ouvir críticas do que ouvir ofensas vazias, como eu tenho visto. Gente, me desculpem ter me estendido, era isso, mas me desculpem mesmo ter me estendido. Eu acho que vocês merecem uma explicação. Essa explicação, evidentemente, não pode ser feita por Facebook. E é isso. Tá? O meu cargo de diretor jurídico está à disposição do presidente Carlos Gadelha. Cabe a vocês, em fevereiro, tomarem uma decisão sobre direção do Sindipol. Eu estou cansado. Eu estou cansado. Estou muito cansado. Obrigado.